Vegapunk continua a cuspir fatos sobre o século perdido no capítulo 1115 do mangá de One Piece. Descobrimos que o grande dilúvio que devastou o mundo no passado fez os mares subirem exatos 200 metros de altura, deixando a maior parte desse mundo completamente submersa. E no momento em que temos essa revelação, podemos ver o que parece ser uma imagem inédita do grande reino antigo no fundo do mar. Também descobrimos que esse grande dilúvio não foi causado por um fenômeno natural como a gente poderia pensar, mas foi inteiramente causado por mãos humanas, mais especificamente pelo poder das armas ancestrais. Mas ainda que elas sejam armas de destruição em massa, pode ser que exista um outro fator que o Vegapunk não esteja considerando. Também descobrimos que esse grande conflito do século perdido foi causado por duas ideologias opostas, que ainda ao longo desse vídeo eu pretendo dar a minha cravada sobre o que elas possam ser e por que o motivo desse conflito pode ser algo bem diferente do que a gente espera. E ainda tivemos a primeira imagem inédita da figura de Joy Boy com suas nuvens características de uma Akuma no Mi despertada prestes a enfrentar a Aliança dos 20 Reinos. Uma imagem tão idêntica ao Luffy que fez até algumas pessoas cogitarem que esse possa ser o próprio Luffy viajante do tempo. Será que isso faz sentido? Eu tenho um palpite que vai na direção contrária, se tratando da principal diferença entre Luffy e a figura de Joy Boy. Galera, Século Perdido é um recorte de One Piece que me interessa demais e que eu acabo me empolgando muito pra falar, então se preparem, porque hoje o vídeo tá mais que especial, porque eu vou fundo nos pontos que esse capítulo trouxe pra gente discutir, beleza? Já chega então desvendando o botão do like pra começar. Se você ainda não for inscrito, aproveita e vem fazer parte dessa tripulação, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho. E o mais importante, galera, lembra de conferir o comentário fixado aí embaixo e deixar o seu voto pra gente se classificar para a próxima fase do Prêmio IBEST. Quem já votou, pode votar de novo e a gente precisa da sua ajuda, beleza? Corre lá rapidinho no começo do vídeo pra você não acabar esquecendo depois. E pra você que quer ser um gênio assim como o Vegapunk, ficar com a cabeça enorme de tanto conhecimento e despertar o verdadeiro Brain Man que existe em você, a Alura te oferece mais de 1.400 cursos para você sair dominando o mercado digital. Você que quer melhorar as suas habilidades como profissional de tecnologia, mudar de carreira, ou você que nunca teve contato, mas quer começar a aprender sobre programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras áreas, a Alura te leva desde o básico até o avançado. Com apenas um plano, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos que você pode aprender da sua casa. E é claro que para quem é inscrito aqui do canal, você tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Não perde tempo, clica no link e experimenta. Começamos então o capítulo vendo a reação do país de Wano à grande revelação do Vegapunk, e só de ver essa página eu já fico muito ansioso querendo ver a investida dos piratas do Barba Negra na terra dos samurais. Lembrando que o Caribou ele sabe da localização de duas armas ancestrais e pretende vazar essas informações para o Barba Negra, então é esperado que ele execute duas frentes de batalha para garantir que essas duas armas vão cair nas mãos dele. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas o que deve acontecer no país de Wano não vai ser brincadeira. Se o Momo disse que não tem a intenção de abrir as fronteiras do país porque isso significaria libertar a arma ancestral Pluton no mundo, não tem problema, porque aquele, sem sombra de dúvidas, que vai fazer isso por ele será o Barba Negra. Anotem o que eu tô dizendo, veremos o Barba Negra estourando as fronteiras de Wano com um tiro do navio de guerra Pluton, já como uma demonstração do seu poder, uma fração do seu poder. Continuamos então com a grande revelação do Vegapunk, onde ele começa resumindo algumas coisas que a gente já sabia ou já imaginava, né, com quase um grau total de certeza. Vegapunk diz que a história contada pelos poneglyphs descreve uma gigantesca guerra de um passado distante. Durante esse período, Joy Boy enfrentou um inimigo, uma organização que hoje é conhecida como o Governo Mundial, mas que no passado eles eram apenas aliados, uma coalizão temporária de 20 reinos distintos, e que é possível assumir que somente uma aliança como essa foi capaz de fazer frente à facção que Joy Boy pertencia.
E aqui chegamos no primeiro ponto crucial do discurso do Vegapunk. Ele diz que essa guerra foi o resultado de duas ideologias opostas. Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu mencionei nos últimos vídeos aqui do canal que eu acredito que o grande objetivo do Reino Antigo fosse a unificação do mundo num único grande continente. No caso, o objetivo de Joy Boy era fazer com que não existissem mais fronteiras nesse mundo, garantindo assim a maior liberdade do mundo para as pessoas. Um mundo sem a existência de fronteiras em que as pessoas pudessem circular livremente para onde elas quisessem. Esse seria o sonho de Joy Boy, a unificação de todo o mundo. Um mundo onde todas as raças e culturas poderiam coexistir em paz e através do seu carisma e formando aliados por todos os lugares por onde passava, ele tentou realizar esse sonho, conquistando a confiança de pessoas e reinos ao redor do mundo que acreditaram e apoiaram esse sonho. E talvez, inclusive, uma das raças que tenha apoiado Joy Boy nessa empreitada teria sido a raça dos Onis, os gigantes primordiais desse mundo. Em algum ponto da história, essa raça, como a gente bem sabe, ficou conhecida como Arrasta Continentes. E o motivo disso pode estar muito bem ligado ao século perdido. Apoiando Joy Boy nesse grande projeto, essa raça teria literalmente puxado continentes inteiros para perto uns dos outros, formando assim um gigantesco e único continente conhecido como Pangeia. Coincidentemente ou não, o castelo da Terra Sagrada de Marijoa se chama literalmente Castelo Pangeia. Por que será? Não é verdade? E talvez o nome desse ambicioso projeto de reunir todos esses pedaços de terra em um só lugar tenha ficado conhecido como One Piece. Também vale mencionar que a raça dos Onis parece ter uma boa relação com os D até os dias de hoje, como vimos a história de Portugas de Ace e Ors Jr. No passado, como a gente sabe, o Ace costurou um chapéu de palha gigante, vejam só vocês, né, para o Ors poder se proteger da neve e da chuva, o que consolidou a amizade entre eles. E pode muito bem ser que esse exemplo que vimos deles dois seja mais uma dica da boa relação dos gigantes primordiais desse mundo com o clã dos D e o Reino Antigo. Inclusive, eu acredito que o trono vazio, que como a gente bem sabe, simboliza a negação da ideia de um rei que possa governar o mundo inteiro, não exista por acaso. Se essa ideia de igualdade de poderes entre os reinos é reforçada dessa forma nos dias de hoje, talvez seja porque no passado alguém chegou a ocupar esse lugar no trono e deu muita merda. Ou seja, alguém conseguiu de fato ser o rei desse mundo e esse alguém teria sido ninguém menos que Joy Boy, o idealizador desse grande projeto e uma figura de liderança confiada por boa parte do mundo. Mas claro que por mais pura e benevolente que fossem as intenções de Joy Boy, ele também pode ter sido alguém muito inocente. Afinal, sempre existe alguém de olho no poder e a fim de ascender ao trono. E como sempre mencionado em Game of Thrones, a roda de poder está sempre girando. Então o poder que Joy Boy teve um dia acabou caindo nas mãos de outra pessoa sem que ninguém no mundo soubesse disso. Então, de forma geral, galera, eu acredito que as duas ideologias que entraram em conflito durante o século perdido se tratavam da centralização e a descentralização do poder, ou seja, a fim de garantir a liberdade das pessoas. O melhor a se fazer, eu pergunto, seria unificar todos os povos sob um único reino ou deixar que cada país fosse um território independente e autônomo um do outro. Ainda existem outras coisas que sustentam essa ideia que a gente também poderia citar como o sonho da Big Mom, que era praticamente uma cópia desse mesmo projeto, só que governado por uma tirana, né? O sonho da Big Mom, para quem não se lembra, era criar um país ideal, onde todas as raças do mundo poderiam viver em harmonia umas com as outras, só que Joy Boy teria elevado essa ideia a uma escala global. E uma outra coisa que eu até já citei nos vídeos anteriores é como o próprio Japão, aqui no mundo real, também passou por um processo de unificação alguns séculos atrás. Basicamente, o país era dividido e governado por alguns clãs muito poderosos que viviam entrando em guerra. E nessa disputa pelo poder total, finalmente um desses clãs conseguiu dominar todo o território do Japão, unificando assim o país inteiro. E agora, com o país unificado, o povo daquela nação poderia finalmente viver um período de maior paz e estabilidade, já que os conflitos entre os clãs foram deixando de existir.
Ou seja, galera, essa visão de que a unificação de um país foi uma forma de encerrar conflitos e trazer paz e estabilidade para o Japão, pelo menos um maior nível de estabilidade e paz, essa ideia pode muito bem ter sido refletida na visão do próprio Oda quanto ao que teria acontecido durante o século perdido. Agora, uma coisa que eu me peguei pensando essa semana é que, por mais que possa existir todo esse pano de fundo que envolve uma questão mais séria sobre essas ideologias, eu também acho que o Oda ele pode quebrar toda essa seriedade com uma boa piada, e esse é o ponto que eu mencionei no começo do vídeo. Eu explico. Reparem, logo no começo da história vemos o conflito imbecil entre Shanks e Buggy sobre onde fica o Polo Norte e onde fica o Polo Sul. Já em Little Garden vemos o conflito imbecil entre Dory e Broggy, que se enfrentavam literalmente todos os dias por um motivo específico, mas que depois de 100 anos se enfrentando, eles simplesmente esqueceram por que eles estavam brigando. E no fim, o conflito de 100 anos entre os dois começou depois que uma garotinha perguntou qual dos dois tinha pescado o peixe maior. Também vale mencionar que o conflito entre o protagonista e o seu maior antagonista na série, Luffy e Barba Negra, começou com uma ridícula discussão sobre uma torta ser saborosa ou não. Então é muito possível e muito a cara do Oda mesclar toda a parte séria dos conflitos ideológicos do mundo surgindo a partir de algo totalmente imbecil, como esses exemplos que eu citei aqui pra vocês agora. E talvez esse tenha sido um motivo, inclusive, para que o Roger e todo o seu bando tenham rido. Bom, seguindo o capítulo, também nos é dito novamente que Joy Boy nasceu numa civilização tão avançada que é difícil acreditar que ela existia 900 anos atrás. O que eu tenho pra falar sobre isso, galera, é que toda essa tecnologia certamente veio do povo lunar. É só a gente observar que cerca de 1000 anos atrás eles já foram capazes de construir mini pacifistas, que apesar de não serem, tão poderosos como os de hoje em dia, ainda foi algo impressionante para aquela época, sem sombra de dúvidas. E sabemos que essa mesma tecnologia foi parar na ilha natal do Vegapunk, a ilha Karakuri. Isso a gente viu na história de capa do Enel. Então, além de ser um gênio por si só, além de ter a sua Akuma no Mi que ajuda na sua memória, Vegapunk também teve acesso ao material de estudo incrível que foi a tecnologia do povo lunar desde o começo. E eu acredito muito que a ideia dos pacifistas criados pelo Vegapunk foi um aprimoramento dos robôs construídos pelo povo lunar que ele teve acesso. Então não dá para negar que o povo lunar já era uma civilização extremamente avançada para a época, seja pelos mini pacifistas, que eles criaram, o desenvolvimento da energia elétrica que alimentava aquela cidade subterrânea descoberta pelo Enel e a possibilidade, inclusive, deles terem sido os criadores da Mother Flame original e copiado pelo Vegapunk, segundo o quadro que o Enel observa, que sugere isso. Outra coisa que sabemos também é que os lunarianos foram considerados os deuses desse mundo antes do governo mundial, antes dos Tenryubitos. E no vídeo passado eu lancei uma cravada muito forte de cara, essa eu tô confiante, de que talvez os lunarianos sejam resultado de uma modificação genética da raça dos próprios Shandorianos. Ou seja, através da Mother Flame original, os Shandorianos foram modificados geneticamente a ponto de ficarem ainda mais poderosos, ainda mais fortes e usarem essas chamas literalmente como um combustível em batalha, como a sua fonte de energia. Além disso, essas modificações também resultaram nas suas asas ficando negras e os seus cabelos brancos, mas reparem que a pele escura dos lunarianos ainda é muito parecida com a pele dos Shandorianos. E como bem sabemos, os lunarianos não aparecem junto das 3 raças lunares que vimos nas imagens registradas na Lua. Isso porque talvez eles ainda não existissem nessa época e nesse mundo. Apenas depois que as 3 raças lunares desceram da Lua para o planeta azul por causa da falta de recursos, teria surgido assim, então, a ideia de aprimorar essa raça lunar, modificando o seu material genético. E talvez o motivo para que essa raça tenha sido denominada como os deuses desse mundo tenha sido por eles serem a versão mais poderosa entre todas as outras 3 raças lunares. Isso, obviamente, além de todo o conhecimento e tecnologia que apenas as raças lunares detinham na época, que era digna de deuses.
Então, galera, é muito intuitivo pensar que o reino antigo e toda a sua super tecnologia avançada provavelmente teve sim início a partir da tecnologia lunar, quem sabe um reino fundado pelo próprio povo lunar. Basta a gente lembrar da primeira silhueta de Nika, que tinha as mesmas vestes tribais com aquela saia de folhas que os Shandorianos usam até hoje. E isso é algo até irônico, né, quando a gente para pensar que os Shandorianos vivem como indígenas com pouquíssimos recursos hoje em dia, usando apenas uma fração da tecnologia que eles tiveram um dia, mas que ainda assim é algo impressionante, né? Como aquelas armas de calor que eles usavam. E já que a gente falou em Nika e Joy Boy, tivemos então nesse capítulo uma silhueta oficial de Joy Boy na série, com ele prestes a enfrentar a Aliança dos 20 Reinos e com a nuvem clássica de uma Akuma no Mi despertada. Vamos lá, não tem como negar que essa silhueta é uma cópia cagada e cuspida do próprio Luffy, né? Foi um negócio tão idêntico que tem gente achando até que Joy Boy é o próprio Luffy que voltou no passado numa espécie de loop temporal de Shingeki no Kyojin. Olha, eu não vou dizer que é impossível, mas eu gosto de acreditar que, apesar de muito parecidos fisicamente, Joy Boy e Luffy possuem uma diferença crucial em uma coisa, que é nas suas visões de liberdade. Enquanto Joy Boy acreditava que a maior liberdade do mundo viria através da conquista do mundo inteiro sob um único mesmo reino, por outro lado, Luffy afirma que não deseja conquistar ou governar absolutamente nada e que a pessoa mais livre dos mares é simplesmente o rei dos piratas. Essa seria a diferença crucial de ideais entre o Luffy e o seu possível antepassado Joy Boy. Pelo menos é nisso que eu gosto de acreditar. Enquanto um acreditava que a maior liberdade do mundo poderia ser alcançada através de um único reino, da formação de um único grande reino que tomasse o mundo inteiro, Luffy, por outro lado, tem a visão de simplesmente não querer conquistar e governar absolutamente nada. Ao longo do capítulo também vemos o Gorosei Natsujuro tentando cortar a Bonnie e surpreendentemente levando um blitz do Franky, que conseguiu salvar ela no último segundo, mas logo em seguida o Oda ele conseguiu meu perdão para essa cena, fazendo o Gorosei cortar o topo da ilha de Egghead ao meio, executando um dos cortes mais impressionantes da série e entrando para o Hall da Fama dos espadachins ao lado do Trafalgar Law, que cortou metade da ilha de Punk Hazard, Mihawk, que cortou aquele iceberg gigante, e Zoro, que cortou Pika ao meio. Mas voltando às revelações do Vegapunk, chegamos ao ápice desse capítulo, que foi a revelação de que no século perdido o oceano subiu 200 metros de altura, uma consequência que perdura até os dias de hoje, e que o mundo em que vivemos hoje é apenas uma fração das gigantescas massas de terra que foram quase todas submersas. E nessa hora podemos ver um enorme reino submerso que particularmente me lembrou demais o grande reino antigo. Pode ser que seja um outro reino qualquer, pode ser, mas eu confesso que eu fiquei muito intrigado com isso. Quando a gente coloca as duas imagens lado a lado, a gente consegue reparar em algumas pequenas semelhanças, né? Como algumas estruturas de telhados levemente pontiagudas ali entre eles dois. E no fim, Vegapunk esclarece a principal dúvida que a gente tinha. Ele afirma que esse grande dilúvio não parece ter sido causado por causas naturais, porque não teria como um fenômeno natural como esse acontecer assim tão de repente, mas sim que ele foi causado pelo poder das armas ancestrais, e que hoje esse mesmo poder continua existindo e esperando para ser usado de novo, ou seja, a grande guerra que devastou o mundo durante o século perdido ainda está em andamento. Vamos lá, quando a gente soube desse tal grande dilúvio do século perdido, a gente ficou se perguntando se isso foi causado por causas naturais, se foi algo causado somente por mãos humanas, ou se foi algo feito em conjunto entre os dois, né? Um fenômeno natural potencializado por mãos humanas. Mas pelo visto parece que foi algo causado inteiramente por fatores humanos. Claro que o Vegapunk ele pode estar errado nessa colocação ou parcialmente certo, mas por enquanto a gente vai supor que ele esteja assim 100% correto, né? Então sabemos que a arma em posse do governo mostrou ter essa capacidade de elevar o nível do mar em 1 metro quando destruiu o reino de Lelouch, e podemos supor que a mesma coisa tenha acontecido também com o que hoje conhecemos como Enies Lobby. Então é possível que outras crateras como essas existam também em outros
outros cantos do planeta, mas estejam totalmente submersas nos dias de hoje. E considerando que o Reino Antigo possuía uma fonte de energia superior à que o Vegapunk foi capaz de criar, foi necessário então bem menos tiros de laser para causar o estrago que foi feito no passado. Claro que a gente ainda não sabe exatamente como cada uma dessas armas foi usada, mas pra gente ter uma ideia, vale mencionar novamente o plot do filme Z, o 12º filme de One Piece, que teve participação do Oda com alguns rascunhos e pode também ter tido um dedinho do Oda em relação ao plot. Só pra relembrar vocês, a sinopse do filme Z nos revela o plano do ex-almirante Zephyr, que planejava destruir 3 ilhas específicas do Novo Mundo, cada uma contendo um vulcão diferente. Na história do filme, ao destruir essas 3 ilhas específicas, seria gerada uma reação em cadeia que abriria uma enorme fissura no fundo do mar, liberando erupções vulcânicas que varreriam todo o Novo Mundo. Ou seja, o plano do vilão do filme Z era causar uma espécie de dilúvio ocasionado por uma gigantesca liberação de magma do fundo do oceano, e agora descobrimos que o grande vilão do mangá de One Piece também planeja terminar esse grande dilúvio usando o próprio oceano. Então, se a gente pegar a história do filme como exemplo, talvez a história do mangá também exista esse fator de uma reação em cadeia que possa ter ocasionado um nível de destruição tão grande no passado. Ou seja, assim como na história do filme existiam 3 vulcões específicos que precisavam ser destruídos para que, no final de tudo, uma reação em cadeia fosse gerada e uma fissura enorme fosse aberta que tomasse, que liberasse uma quantidade imensa de magma e simplesmente assolasse o Novo Mundo inteiro, pode ser que a mesma coisa ou algo parecido com isso, com esse efeito em cadeia, também seja o plot do grande dilúvio de One Piece. Galera, como eu falei no começo do vídeo, falar do século perdido pra mim é uma das coisas que eu mais amo em One Piece, então eu acabo me empolgando, mas eu espero que você que ficou até o final tenha gostado do vídeo. Deixe o seu comentário aí embaixo dando o seu feedback, lembrando que o link da Alura e o link pra você ajudar a gente com seu voto pro prêmio IBEST vão estar no comentário fixado e quem já votou pode votar de novo, hein, beleza? A gente precisa da sua ajuda. Até a próxima, tchau!